Bom dia, meus queridos amores do quarto ano. Como estão? Como foi a semana de vocês? Gostaram da nossa semana da criança? De todas as atividades que a gente fez? Gostaram, gente? Bom, hoje no nosso vídeo de matemática, a gente vai trabalhar com números decimais. Então, antes de iniciar a aula, eu gostaria de pedir que vocês pegassem um livro de matemática e abrissem ele na página 108, tá bom? 108, tá bom? E aí, gente, agora, antes de iniciar, como vocês sabem, eu vou fazer a chamada, como é de costume. E eu peço que vocês continuem a colocar aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso é muito importante e me ajuda muito a acompanhar vocês aqui no Google Sala de Aula, tá bom? Então agora eu vou fazer a chamada. Hugo Mateus, Ismael Mota, João Vitor, Júlio Vinícius, Larissa, Luísa Carla, Nathalie, Tiago Henrique, Tiago Figueroa, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá e William Cauã, tá bom? Então, gente, vejam só. Hoje a gente vai trabalhar com números decimais, tá certo? É o que a gente vai ver hoje aqui. Aí eu vou colocar aqui. Números decimais. Números decimais, tá bom? Que é o que a gente vai trabalhar aqui. E aí, gente, eu vou começar falando com os números decimais e fazendo a leitura da página 108. E após essa leitura, eu vou começar a trazer aqui para vocês alguns exemplos, tá bom? Então, vejam só. Assim como as frações, os números decimais são representações de partes menores que o inteiro. Veja como devemos representar os números decimais no quadro de ordens, no quadro de valor e lugar. Então, a gente tem aqui um quadro de valor e lugar, tá? E nós temos o número decimal que está sendo representado, tá? Separamos a parte inteira da decimal usando uma vírgula. As ordens decimais são décimos, centésimos, milésimos e etc. Na maioria das situações que envolvem números no nosso cotidiano, utilizamos números decimais. Veja um bom exemplo no texto a seguir. Olha esse texto aqui, gente, que tem algum exemplo aqui. Detentor de recordes mundial nos 100 metros e 200 metros rasos, 9 segundos e 58 milésimos e 19 segundos e 19 milésimos, respectivamente, o jamaicano Usain Bolt é considerado o homem mais rápido do mundo. Os números 9 segundos e 58 centésimos aqui, gente, podem ser representados no quadro de valor de ordem da seguinte forma. Aí eu vou fazer para vocês um quadro de valor de ordem. Olha, gente, o U aqui representa a unidade. O Dzinho pequenininho representa décimos, o C pequenininho centésimos e o M pequenininho milésimos. E aí ele diz que o Usain Bolt, ele tem 9 segundos, né? Então, representar aqui a unidade. 9 segundos, a vírgula fica aqui. E 58 centésimos aqui, ó, no quadro de valor de lugar, certo? Isso significa que há unidades menores que o segundo, neste caso, 58 centésimos de segundo. Leitura dos números decimais. Décimo, quando após a vírgula há um número. Centésimo, quando após a vírgula há dois números. Após a vírgula aqui tem dois números. E milésimos, quando após a vírgula há três números. Então, a gente tem essa leitura aqui, a escrita por extenso, dos números decimais. 1 inteiro e 3 décimos, 1 inteiro e 27 centésimos, 3 inteiros e 24 centésimos, 4 inteiros e 138 milésimos. Representação decimal. Então, a gente tem aqui a representação em forma de décimo, né? Representamos esse número assim. 2 inteiros e 49 centésimos. 1 inteiro, 2 inteiros, 4 décimos e 9 centésimos.
Então, a gente está tendo essa representação através de desenhos desse valor aqui, né? Do valor que está no exemplo. Não se esqueça, em todo número decimal, a parte inteira é separada da parte decimal por uma vírgula. Comparando os números decimais. Para saber qual número decimal é maior, comparamos primeiro a parte inteira. Se a parte inteira forem iguais, comparamos a parte decimal, começando pelos décimos e assim sucessivamente. Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Vamos comparar aqui esse número, 9,58. Vou comparar com 9,52. Quem é maior? 9,58 ou 9,52? Igual, 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 mas o 8 é maior que o 2. Então, 9,58 é maior do que 9,52. 9 inteiros e 52 décimos. Centésimos, que diga. Aí eu tenho aqui outro exemplo para mostrar para vocês. 4,5 por 3,2. Quem é maior? 4 inteiros e 5 décimos ou 3 inteiros e 2 décimos? 4 inteiros e 5 décimos. Ele aqui é maior. Então, gente, assim a gente está trabalhando com números decimais. Lembrando que os números decimais são aquelas unidades que vêm depois da unidade de um inteiro. Então, aí a gente tem os decimais, os números decimais, tá? Então, veja, dito isso, para casa hoje, vocês vão fazer a página 109 e a página 107, tá bom? 110 que diga, 109 e 110. E aí eu vou explicar para vocês a atividade de casa da página 109 e da página 110. Primeiro, escreva por extenso. Então, vocês vão colocar 1 inteiro e 34 centésimos, porque eu tenho dois números decimais após, então eu não tenho mais um décimo, eu tenho centésimo. Tem 2 aqui após a vírgula. Depois, 2 inteiros e 6 décimos. Aqui, 421 milésimos, eu não tenho nenhum inteiro na letra C. Na letra D, 293 milésimos, eu também não tenho nenhum inteiro. Na letra E, 2 inteiros e 34 centésimos, tá? Que a gente vai colocar aqui. No segundo, ele diz assim, observe a figura e responda. Então, estão observando aqui a figura. A figura está dividida em quantas partes iguais? Cada uma dessas partes pode ser representada pela fração. Qual é a fração que representa cada uma dessas partes? A parte colorida da figura é representada pela fração, tá? Ou simplificando, que é quando a gente vai dividir tanto o numerador como o denominador por um divisor comum. Então, a gente simplifica o valor daquela fração. Considerando as 10 partes como um inteiro, podemos representar a parte pintada em forma decimal da seguinte maneira. Aí você vai colocar aqui a seguinte maneira que a gente pode determinar ou representar a parte pintada. No terceiro, escreva em ordem crescente, que é do menor para o maior, as séries de números racionais. Então, eu tenho 0,7. Aí a gente vai colocar 0,1. 0,3, aí 0,2, 0,1, 0,3. E na ordem, gente, porque a gente vai ter do menor para o maior. Então, é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 e 0,9. Do maior para o menor, a gente vai fazer esse primeiro valor. Então, se eu tenho 0,7, a gente vai ter 0,1 como início de tudo. 0,3, 0,2, que vem antes de 0,3. 0,1, aí já teve 0,2, a gente vai botar 0,3. E assim a gente vai fazendo, completando os espaços, seguindo essa ordem, que é do menor para o maior. Tá? No quarto, observe as balanças, circule a mais pesada e risque a mais leve. Então, você vai observar a balança,
ver qual é a mais pesada, vai fazer essa comparação, né, de números decimais. E você vai circular a mais pesada e riscar a mais leve, tá bom? Já na página 110, no quinto quesito, você vai observar as cédulas de moedas e escrever os valores usando números decimais. No sexto, você vai responder um problema matemático sobre isso, né? Um problema matemático. No sétimo, vocês vão circular o maior número decimal de cada letra. Então, tem que fazer uma comparação de números decimais. E no oitavo, vocês vão responder um problema com os números decimais. Então, gente, essa é a atividade de casa de hoje. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários da plataforma para a tia saber e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? No mais, é isso. Um beijo enorme para vocês, um cheiro, bom final de semana e feliz Dia das Crianças. Tchau, gente!